Ó, a gente vai começar hoje a matéria do terceiro ano do ensino médio com vocês, que é Geometria Analítica. Para eu falar de Geometria Analítica, eu tenho que resgatar com vocês plano cartesiano. Então, o que seria plano cartesiano? Eu tenho aqui um eixo X e um eixo Y. Pergunto a vocês, no eixo X, os números crescem para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Então, aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Para trás, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Infinito, tá? Tanto para a esquerda quanto para a direita. E no eixo Y, os números crescem para onde? Para cima ou para baixo? Para cima. Crescem para cima. Então, eu vou colocar positivo. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, isso é o plano cartesiano. Aqui não tem o gráfico construído ainda. Posso construir numa equação de primeiro grau uma reta, numa equação de segundo grau uma parábola, mas para isso eu tenho que conhecer as coordenadas. Como que eu conheço uma coordenada? Eu tenho que saber o valor de x e y. Mas tem ordem para saber. Qual que é o primeiro valor que eu coloco aqui nessa coordenada? Do x ou do y? X. Do x. Então, quanto que vale essa coordenada? Quem pode digitar para mim? 2 e 3. 2 e 3. Sempre na ordem, x, y. Então, aqui temos uma coordenada. O nome do eixo x e o nome do eixo y, ele tem nomes também, tem nomes. Você sabe o nome do eixo x? Tem um nome. Chama-se abscissa. Abscissa. Então, toda vez que um problema tiver escrito abscissa, isso está se referindo ao eixo x. Então, eu vou colocar aqui, você vai colocar no seu caderno, abscissa. E vocês sabem qual é o nome do eixo y? Ordenada. Ordenada. Então, toda vez que ele se referir num problema sobre abscissa, ele está se referindo ao eixo x. Toda vez que ele citar ordenada, ele está se referindo ao eixo y. Tá? Esse conjunto de abscissa com ordenada forma o nosso plano cartesiano. A nossa coordenada, eu pego sempre na ordem x e y. Vou fazer mais um teste com vocês aqui. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Menos 3 e menos 4. Como que fica esse ponto aqui? A coordenada dele? Menos 3. Sempre na ordem. Menos 3 e menos 4. Vou fazer mais um teste com vocês. Quanto que vale aqui, ó? Essa coordenada? 0 e 1. 0 e 1 ou 1 e 0? 1 e 0. Então, sempre na ordem x, y. Como está em cima do eixo x, então primeiro vem o 1 e no y ele está marcando 0. 1 e 0. Se aqui é 1 e 0, quanto que vale esse aqui? 0 e 4. 0 e 4. 0 em x mais 4 em cima do eixo y. Então, é tranquilo para você. Pensa assim, ó. Quando está em cima do eixo x, então é o valor do x, portanto o y é 0. Quando está em cima do eixo y, então ele te deu o valor do y, no caso o x vai valer 0. Então aqui eu já entendi que vocês estão manjando de coordenada. Vamos para a matéria de distância entre dois pontos. Na horizontal, como é que eu calculo a distância entre dois pontos? Sempre você vai fazer a seguinte conta, a operação de menos. Sempre você pegar o maior menos o menor, tá? Então, se eu tiver dois valores aqui, exemplo, 2 e 5, você vai fazer 5 menos 2. 5 menos 2, então a distância é 3. Fácil de entender isso. Mas alguém sabe aqui o que significa esse símbolo? Esse símbolo significa módulo. Vocês já viram a matéria de módulo no ensino médio? Não. Então, o que significa módulo? O módulo é para deixar o valor sempre positivo. É para tirar o sinal da jogada. Então, tanto faz eu fazer 5 menos 2 no meu exemplo, ou 2 menos 5. Se eu fizer invertido 2 menos 5, vai dar menos 3. Mas em módulo, vai deixar sempre o valor sem o sinal. Sempre o valor positivo. Por que eu estou me referindo e por que essa matéria usa o módulo? Porque não interessa na geometria valores negativos.
Não tem cabimento eu fazer uma medida, eu medi essa lousa e daqui até ali deu menos 5 metros. Para a geometria não tem cabimento o valor negativo. Me interessa o valor, a medida positiva. Por isso que a gente coloca em módulo. O módulo é para excluir o sinal. Então aqui é bem fácil fazer um menos o outro, tá? E no segundo caso, também acho que é bem tranquilo, é só fazer um menos o outro, tanto faz o valor de B menos A ou A menos B, porque quando eu coloco em módulo, o sinal pouco importa, você vai tirar o sinal da jogada. Outra coisa que está aparecendo, o pessoal me perguntou antes da explicação. Esses 3 risquinhos significam semelhante, que é quase a mesma função do igual, tá? O ponto A e o ponto B para Y, eles são semelhantes. É o mesmo ponto, tá? É como se fosse igual. Tá? Para não confundir a cabeça de vocês, pode chamar de igual que dá na mesma. Agora, o pior caso, que é a formulinha, a primeira formulinha do ano. Formulinha importante. Essa fórmula aqui. Pô, professor, não é gigante essa fórmula. Mas da onde ela parte? Ela parte do Teorema de Pitágoras, que era o assunto que estava aqui antes de vocês entrarem, que é a matéria do segundo ano. Que a gente já vê lá no 9º ano, começa a ler Teorema de Pitágoras. Então, como assim? Aqui, ó, ficou fácil na horizontal, é só fazer um menos o outro. Na vertical, é só fazer um menos o outro. E quando é a distância inclinada? Não é só fazer esse menos esse, não é isso. Tá? Não tem como fazer na inclinada um menos o outro. Então, o que eu faço? Eu transferi aqui, ó, que eu estou enxergando um triângulo retângulo. E qual que é o Teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. É isso que eu montei aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado, que é a distância que eu quero, AB, ao quadrado, é igual a esse lado ao quadrado, mais esse lado ao quadrado. Montei aqui. Como esse lado, ó, o AC, só fazer A menos C, está aqui, ó. A menos C, desculpa, o XB e o XA estão aqui, ó. XB e XA, YA e YB. Só que eu chamei do ponto C, que está aqui. Mas essa distância, só fazer um menos o outro, você tem essa distância, que é o que está aqui. Só fazer um menos o outro, que é a distância que está aqui, ó. Tanto faz a ordem também. Você pode começar XB menos XA, ou YB menos YA, a ordem não importa. No Pitágoras, a ordem não importa. Essa fórmula, para decorar, a gente decora assim, nessa ordem que está aqui. A gente começa com X e Y. Mas se você trocar, o cálculo dá no mesmo. É só aplicar Pitágoras. Então, ó, estava ao quadrado, substituir pela diferença de um pelo outro, substituir pela diferença de um pelo outro. Esse ao quadrado virou a raiz quadrada que está aqui. Aqui está a primeira fórmula. Eu acho que vai ficar mais claro para vocês no exemplo. Quando eu aplicar o exemplo com números, vai ficar mais claro para vocês que eu vou fazer isso na outra gravação, tá ok? Então, por enquanto é só isso.